O Espiritismo é uma doutrina, ou seja, um conjunto de princípios. E é uma doutrina filosófica, científica e religiosa. Por ser uma filosofia, o Espiritismo possui naturalmente uma visão filosófica sobre o ser, a vida e a educação. Por isso podemos afirmar que existe uma filosofia espírita da educação. Quando temos uma filosofia da educação, e neste caso é a filosofia espírita, naturalmente partimos para o desenvolvimento de uma pedagogia que terá por base essa filosofia. Pedagogia é a ciência que estuda a educação. Então, se temos uma filosofia espírita da educação, teremos então naturalmente uma pedagogia espírita, que é baseada na existência de Deus como Pai Criador, na imortalidade da alma e sua reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos através da mediunidade e na lei de evolução. São os 4 princípios básicos do Espiritismo. Então temos uma filosofia, a filosofia espírita. Dessa filosofia nós temos uma filosofia espírita da educação. Dessa filosofia espírita da educação, nós temos uma pedagogia espírita, ou seja, uma ciência educacional com base na realidade do espírito imortal. E da pedagogia espírita, naturalmente, nós vamos para a educação espírita, ou seja, a praxis educacional, que engloba metodologia, didática, técnicas de ensino e assim por diante. É a prática. Então, nós começamos entendendo o Espiritismo enquanto filosofia. Então, nós temos a filosofia espírita. A filosofia espírita, como qualquer filosofia, demanda uma pedagogia, uma ciência da educação, e aí temos então a pedagogia espírita, que por sua vez desenvolve a educação espírita, a prática educacional à luz dos princípios que formam o Espiritismo. Por isso, então, que repetimos, os espíritos falam a mesma coisa, que o Espiritismo, em sua essência, é doutrina de educação. Doutrina de educação do espírito imortal e reencarnado que somos. Agora, a prática educacional espírita, ela vai muito além do ensino. Muito além. Aliás, a educação, assim considerada, é muito mais do que o ensino, é muito mais do que a instrução. Numa linguagem moderna, educar é muito mais do que realizar um processo de ensinagem. Educar é de dentro para fora. Extrair o potencial que o espírito possui para que o próprio espírito possa desenvolvê-lo. E o Espiritismo, desde 1857, quando surge na face da Terra, vem falando isso. O Espiritismo aponta que não basta ensinar, seja o que for que estejamos ensinando, seja os próprios princípios da doutrina espírita, seja matemática, língua portuguesa, moral, ética. Educar é mais do que ensinar. E isso tem que ficar claro para todos nós, ainda mais no processo da evangelização espírita, que faz parte do processo educacional que o Espiritismo nos dá, porque temos por base os ensinos morais de Jesus, o Evangelho. Daí, evangelização espírita. Allan Kardec defendia
a educação moral. Educação moral que passamos a chamar em terras brasileiras, no movimento espírita, de evangelização. Educar com o Evangelho. E educar com o Evangelho é realizar a formação do caráter, é combater as más tendências, é desenvolver os bons hábitos, tudo que está lá colocado em O Livro dos Espíritos. E basta pegarmos as questões 685A e 917, entre várias outras, para constatarmos que, embora utilizando termos diferentes, estamos falando a mesma coisa. O ensino espírita precisa, portanto, ser dinâmico. Precisa permitir que o educando seja livre para pensar, para pesquisar, para questionar, para conhecer e aprender. O educador espírita, seja no lar, no centro espírita ou na escola, deve ser um orientador, um facilitador, um tutor do processo educacional, caminhando junto com os espíritos que estão com ele, sejam crianças, adolescentes, jovens ou mesmo adultos, num processo dinâmico de aprendizagem. Porque todos estamos aqui na Terra para continuar a aprender. E mais do que aprender, tudo que é da matéria, tudo que é da cultura, tudo que é da ciência, mais do que isso, aprender a amar o nosso próximo, a aprender a perdoar as ofensas ilimitadamente, aprender a construir um mundo novo, uma nova sociedade dentro da cultura da paz, da não violência, da justiça social, da solidariedade e da fraternidade, nesta visão espiritualista profunda que o Espiritismo nos apresenta. Então, repetindo para fixar, o Espiritismo é filosofia. De toda a filosofia, nós temos uma filosofia da educação. De toda a filosofia da educação, nós temos uma pedagogia. E de toda a pedagogia, nós temos uma prática educativa. Então, da filosofia espírita, nós temos uma filosofia espírita da educação, que desenvolve uma pedagogia espírita e que nos entrega uma prática espírita educacional. E então o ensino espírita, ele não se limita ao ensino, mas a desenvolver, a construir, a permitir que o espírito que deve alcançar a perfeição faça essa caminhada por si mesmo, mas lembrando que ele é dependente das orientações e dos exemplos daqueles que são encarregados da sua educação aqui na Terra, os pais, os evangelizadores e os professores.